Vamos cá, tem uma pergunta que eu recebo todos os dias no meu direct, escuto todos os dias do consultório. Thaís, será que é uma fase ou eu preciso me preocupar? Vamos falar sobre isso? Se você não me conhece, se você caiu de gaiato aqui no navio, me chamo Thaís de Sá, sou nutricionista infantil com foco em seletividade, autismo e TDAH. Criei esse canal para as mães que querem entender um pouquinho sobre seletividade e ajudar o seu filho a comer sem birra, com muito afeto e com muita ciência. Então, assim, gente, quando é normal ser uma fase? Vamos conversar ali. Sim, nós temos um marco de desenvolvimento que é a seletividade alimentar. E quando acontece esse marco, gente? Dos 2 aos 5 anos. Então, dos 2 aos 5 anos, nós temos um marco que é onde a criança ela começa a entender quem ela é no mundo. Então, ela vai começar a falar a palavra não. E vai entender que muitas vezes a palavra ela é escutada. Muitas vezes ela vai ser obedecida. E aí ela vai sempre falar a palavra não. E essa fase às vezes começa com 1 ano e 7 meses ali, ela tem duração ali até os 4 aninhos, tá? E quando a gente tem que se preocupar, né? Essa fase, ela tem que passar, mas assim, ai, Thaís, eu espero até os 4 anos. Atenção. Ela para de ser uma fase quando a criança ela começa a recusar grupos muito grandes de alimentos, tá? Então, a recusa ela é normal até um certo ponto, mas se a criança começou a excluir grupos alimentares completos, então não aceita nenhuma fruta, não aceita nenhuma verdura, não aceita nenhum legumes, não aceita nenhuma carne, é de chamar atenção, concorda? Então, não é só mais uma fase. Se seu filho tá comendo só 10 a 15 alimentos, também não é uma fase. Depende, né, mãe? Depende, se você cozinhar mais do que isso, né? Porque já chegou mãe no consultório que também não cozinhava, então não chegou a criança a comer mais do que 15 alimentos. Quando a criança começa a apresentar engasgos muito fortes, vômitos, começa a apresentar pânico ao ver a comida, não é só mais uma fase. Então, assim, a criança começou a apresentar pânico, a criança começou a chorar, a criança... Eu tenho pacientes, gente, que até desmaiam vendo o prato. Então, vocês concordam comigo que não é mais uma fase? Quando você começa a ver que tem um atraso ali de desenvolvimento, um atraso de crescimento, então a gente tem que tomar cuidado. E, principalmente, gente, quando essa seletividade começa a impactar a família. É aí que tem que preocupar, tá? Então, é uma fase quando a criança tá doente, que ela não quer comer, e aí ela fica ali uma semaninha sem querer comer, tipo, mais de um mês já é preocupante também. Ou tá nascendo dentinho, é normal ela recusar alguns alimentos, mas o dentinho nasceu, ela tem que voltar a comer. Não voltou a comer, também é preocupante, tá? E uma coisa assim que eu quero falar pra vocês, que é um ponto muito grande ali, que eu vejo muita gente falando, a seletividade é só no prato, a seletividade é birra, a seletividade é comportamento. Só que não, gente, existem 64 motivos para o seu filho não comer. Não tô falando 1, 2, 3, não, estou falando 64. Eu tenho pacientes que têm 30 motivos para não comer. E a gente tem que entender isso para ajudar eles, tá? E eu vou falar deles nesse vídeo mesmo. Porque já que a gente tá falando ali, né, se é ou não é, o que tem que preocupar, vamos entender o porquê. Então, assim, gente, primeiro motivo que eu mais vejo no consultório, 80% dos meus pacientes têm questões intestinais. E quando eu falo de questões intestinais ali, é constipação, é diarreia frequente, é uma questão de dor mesmo. A criança começa a associar a comida com dor. Imagina que nosso intestino, gente, eles têm receptores que aumentam a fome e a saciedade. Se o nosso intestino não funciona direito, nós não temos fome. Então, é essencial ali melhorar esse intestino, certo? Segundo ponto que acontece muito no consultório, alergias alimentares não diagnosticadas, tá? Então, eu pego muitos pacientes com 4, 5 anos com APLV, com sintomas de APLV que não tiveram um diagnóstico. E quando eu tiro o leite, essa criança ela tem melhora, ou quando eu tiro a farinha.
Então, alergias alimentares e sensibilidades alimentares, elas são um risco altíssimo para a seletividade. Também pelo motivo, se a criança sente incômodo, se a criança sente dor, ela não vai comer, tá? Vômitos constantes, azia, gastrite, esofagite, também são motivos para a criança não comer, porque tudo isso dói. E você quer sentir dor? A criança também não. Um outro ponto importante, questões sensoriais, tá? Que sensoriais? Eu tenho crianças que se incomodam com barulho, eu sou uma delas. Uma pessoa que se incomoda com barulho. Temos crianças que se incomodam com se sujar. E, gente, comer é sensorial, né? Comer suja. Se a criança não suja, ela não vai comer. Então, questões sensoriais também são gritantes no consultório. Questões visuais, eu tenho criança só ver o alimento, ele já tem nojo. Quer ver outro ponto? Olfativo, gente, criança que não consegue sentir o cheiro da comida, que ela já se incomoda e ela se fecha pro mundo, certo? Imagina, gente, para comer você precisa de 48 nervos e músculos e os seus 7 sistemas funcionando tranquilamente. Se um dos sistemas não tá funcionando, você também não consegue comer, tá? Outro ponto, gente, fobia alimentar. A fobia alimentar parece frescura para algumas pessoas, só que não é. A fobia alimentar, ela paralisa na hora de comer. Então, a criança, sim, ela tem medo, ela tem pânico do alimento. Não é que ela não quer comer, ela não consegue, o corpo dela bloqueia isso, tá? Então, gente, não adianta você bater na tecla do prato. Não adianta você fazer alimento, ai, vou fazer bichinho no prato. Ai, eu vou forçar a comer. Eu vou fazer isso. Não vai adiantar se seu filho for seletivo. Se for na fase da recusa, um bichinho vai funcionar. Se for na fase da recusa, você fazer uma coisa diferente, um piquenique, pode funcionar. Já na seletividade, não. Na seletividade, só vai funcionar a gente respeitar a escalada do comer, que vai ter um vídeo por aqui falando sobre ela, tá? Não vai ser hoje. E gente, a boa notícia é que, assim, por mais difícil que seja a gente trabalhar a seletividade, gente, quanto mais cedo você intervém, mais fácil vai ser. Mais resultado você vai ver, tá? A seletividade, ela é um tratamento e pode melhorar muito, 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 muito com a abordagem correta, tá? Não é sempre que funciona a terapia alimentar, não é sempre que funciona a orientação parental. Cada criança ela é única, então a gente precisa entender ali o caso para entender o método certo para ajudar a criança, tá? Então isso é extremamente importante, você entender que seu filho ele é único, ele não vai ser igual o Joãozinho, não vai ser igual o Pedrinho, não vai ser igual o Luquinhas, ele vai ser único, a suplementação dele é único, o tratamento dele tem que ser único, tá? E assim, gente, esperar muito só piora, tá? Eu vejo pacientes chegando para mim com 9, 10, 30, 40 anos. E é muito mais difícil trabalhar com eles do que com criança pequena, porque já temos rigidez, já temos bloqueios, já temos crenças limitantes. Então, assim, se o seu filho já apresentou a seletividade, a gente já corre para agendar uma avaliação. Não precisa ser comigo, pode ser com outro profissional, ou até mesmo você sentar e você começar a analisar o seu filho em casa, tá? Se você ficou com alguma dúvida desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Já me segue, já clica aqui, já começa a seguir o canal. Clica no sininho para você não perder nenhum conteúdo, tá? Que agora você tem uma Nutri aqui para te ajudar com muito afeto e muita ciência. E qualquer coisa, eu estou aqui para te ajudar. E se você quiser agendar a avaliação, é só clicar no nosso link, combinado? Te vejo no próximo vídeo.